O lamarckismo foi a primeira teoria explicativa sobre a evolução, tendo em seus principais fundamentos a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Lamarck acreditava que as espécies se transformavam em decorrência de uma maior complexidade causada por opressões externas, ou seja, o meio influenciando na modificação de um organismo. Suas leis se aplicavam então da seguinte maneira. A lei do uso e desuso afirmava que quanto mais usadas forem certas partes do corpo, melhor ela se desenvolveria. Sendo assim, partes não usadas iriam atrofiar, enfraquecer e até mesmo desaparecer. Já a lei de caracteres adquiridos vinha junto à lei do uso e desuso, uma vez que cita o fato de que qualquer espécie poderia repassar às suas gerações suas características desenvolvidas ou não. Um exemplo dessas duas leis é o exemplo que ele mesmo dá em relação às girafas, que com sua necessidade de comer do alto de uma árvore as folhas, o pescoço foi se alongando para se adequar a esse meio de vida, e isso foi passando de suas gerações. Lamarck comete erros quando diz que uma espécie é capaz de passar aos seus filhos órgãos com maior uso ou desuso, e principalmente ao afirmar que é passado entre gerações características adquiridas. Afinal, com a modernidade chegando, foi compreendido que apenas características genéticas poderiam ser herdadas. Apesar disso, ele foi de extrema importância para a biologia evolutiva, sendo o primeiro a perceber que o meio altera o organismo. Sendo a primeira teoria da evolução, sabemos que vem algo a seguir. Darwin, assim como Lamarck, estudou a evolução e concordava com alguns pontos de Lamarck, mas não todos. Vamos entender melhor então as teorias de Darwin, ou melhor, teorias variacionais e darwinistas que surgiram após estudar melhor as teorias transformistas de Lamarck. A teoria variacionista de Darwin. A teoria de Darwin surgiu através de uma grande pesquisa que Darwin realizou através do mundo no seu barco Beagle. E notou que, em diferentes locais, existiam espécies similares, como os ursos, que possuíam pelagens diferentes e uma estrutura familiarmente diferente. E, conforme o local que ele estava, ele entendeu que as espécies continuavam existindo, mas elas variavam. Assim como Lamarck, o Darwin acreditava que o ambiente influenciava na mudança de seres vivos. Mas diferente do Lamarck, Darwin dizia que as espécies se adaptaram ao ambiente de uma forma diferente. Ao invés da lei do uso e desuso, ele acreditava na força da adaptação. Ele dizia que os seres já possuíam pequenas diferenças entre a mesma espécie ao mesmo tempo. Temos como exemplo, o mais comum deles, a girafa. Seu pescoço é longo para que ela consiga alcançar as folhas das árvores. Mas, em algum momento, existiram outras girafas que não tinham pescoços tão longos. E essas girafas não conseguiam alcançar seu alimento. Então elas acabavam por ter dificuldades e acabavam morrendo. Então as girafas que perpetuavam a espécie eram as que tinham pescoços longos. Ou seja, esses genes eram passados para a próxima geração. Mas o Darwin não conseguiu explicar realmente como que isso se passava, como é que uma cadeia genética era transmitida de um pai para um filho. Isso só foi explicado no neodarwinismo, juntando com as leis de Mendel. Os estudos de Darwin sempre foram muito admirados e vistos como loucos, porém, por muitas pessoas não era levado a sério, já que se baseava em teoria e nenhuma prática que justificasse seus pontos. Na mesma época que Darwin estudava a evolução, Mendel estudou a genética e era taxado de louco. Por isso, anos depois, 3 cientistas juntaram os estudos de ambos, compararam e notaram semelhanças e conceitos novos que poderiam surgir. Esses estudos juntos receberam o nome de teoria sintética da evolução e é o que vamos ver agora. A teoria sintética da evolução é o estudo da evolução das espécies mais recentes que temos. Se baseia nos conceitos genéticos que unem os estudos de Darwin junto das descobertas de Mendel. Mas como explicar a teoria sintética da evolução? Com a variabilidade genética, mais especificamente as mutações. A teoria inteira se baseia nisso, que novas espécies surgem oriundas de mutações de espécies quase semelhantes. Essa teoria considera que as mutações, recombinações gênicas e seleção natural são os fatores principais que culminam na evolução, sendo as combinações gênicas consequências da segregação independente dos cromossomos e permutações que ocorrem durante a meiose.
tanto ela quanto as mutações estão relacionadas à variabilidade genética da população. Além de explicar as lacunas das teorias de Darwin com os estudos de Mendel, a teoria sintética da evolução trouxe à tona mais um mecanismo que ajuda a entender o surgimento de novas espécies: a especiação, que pode ser caracterizada em 2 tipos principais, alopátrica e simpátrica. Especiação alopátrica diz respeito à reprodução que não ocorre entre espécies por conta que estão separadas geograficamente, podendo acontecer devido a grande distância ou uma barreira física, como um deserto, rio ou montanha. E a especiação simpátrica acontece quando temos a ausência do isolamento geográfico, mas mesmo assim a reprodução não acontece por N motivos. Por exemplo, na espécie dos pavões, as pavoas costumam reproduzir com os pavões que acham que têm as penas mais bonitas e atraentes para tal ato. Ou outro exemplo seriam 2 espécies distintas que não possuem desejo de reprodução. Dessa maneira, entendemos a teoria sintética da evolução como uma justificativa das teorias de Darwin com experimentos de Mendel, e maior atenção a diferenças na reprodução interespecífica e intraespecífica. É nítida a evolução da humanidade junto da ciência, e mesmo que hoje soam bizarras algumas teorias, temos que ter em mente que por muito tempo isso era o comum e que amanhã o nosso comum pode ser afetado. Por isso, a importância de se manter atualizado.